Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo novos convidados nesse bloco. Olha, o assunto agora é cultura. Nós vamos falar de uma exposição que está acontecendo no Memorial dos Autonomistas. Uma exposição que relembra o Holocausto. O Holocausto foi aquele massacre de judeus que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Eu estou recebendo aqui representantes da organização não governamental EMAP, que é a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. O João Patrício e a Adalcilene Pinheiro, que são ligados a essa entidade, e a gente vai falar desse assunto. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Então, como é que vai funcionar essa exposição, né? Que um tema incomum, pelo menos aqui para a nossa realidade, pouco se fala disso. De fato, essa exposição fotográfica ela ocorre simultaneamente em 28 países, né? E a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz resolveu realizá-la em razão dessa data, de 27 de janeiro, onde a ONU, através de uma resolução número 60/7, designou o dia da Shoah, né, que para nós, na língua portuguesa, é o Holocausto, que é para relembrar a memória das vítimas que foram assassinadas sob o regime nazista de Adolf Hitler. Tem aí já algumas imagens da exposição? Pode colocar, produção? Pode descrever para a gente essas imagens? Então, essas imagens elas foram tiradas pelos próprios alemães, né, no período da Segunda Guerra Mundial, de prisioneiros que eram levados aos campos de concentração na Polônia, na Alemanha. Essa primeira imagem aí tem o campo de concentração em Dachau, né, que foi o primeiro campo de concentração e o que efetivamente funcionou de 1933 até 1945. As famílias eram separadas, né, a polícia invadia as casas com fuzis, com metralhadoras, separavam os pais dos filhos, as esposas dos esposos. E havia o campo de concentração de crianças, de homens e de mulheres. E os presos, eles eram identificados com aquele pijama listrado sob triângulos de cores, né? Por exemplo, o triângulo rosa para homossexuais, o triângulo roxo para testemunhas de Jeová, os judeus com o triângulo amarelo e a estrela de Davi. Então, eles faziam essa diferenciação porque não haviam só judeus assassinados no Holocausto, né? Havia uma minoria que também foram assassinados, que eram ciganos, prostitutas viciados, prisioneiros de guerra, todas essas pessoas que eles consideravam lixo branco. A Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, qual é o trabalho dela? Ela visa trazer a paz para o ser humano integral, né? Porque nós não somos só corpo, né? É um espírito e uma alma. Então nós trazemos a educação como base primordial para que a sociedade seja uma sociedade melhor. Porque educando para recordar, esse é um dos trabalhos que estamos fazendo através da exposição. Como também temos outros trabalhos, como a Embaixada faz, está fazendo agora a 7ª Maratona de Doação de Sangue, como também, Rogério, o Filhos da Mãe Terra, né? É um trabalho que a gente está fazendo também, e fizemos agora já uma feira em Senador Guiomar, onde já fizemos um levantamento do que foi feito no decorrer do ano em Senador Guiomar, e você, se passar por lá, vai ver que a cidade está ficando mais bonita, porque a gente está reaproveitando os pneus. E que tipo de educação a Embaixada desenvolve com as pessoas que são ligadas à entidade? Como é que é esse trabalho de vocês? É uma conscientização. Quando a pessoa vem de dentro para fora, porque tudo é voluntariado, né? A pessoa tem a consciência de que ela veio aqui para um serviço. Ela não veio aqui só para nascer, crescer, estudar, se formar. E aí? Fica só nisso? E o próximo? O que o próximo está recebendo da gente que dizer que ama o próximo? A gente está fazendo algo. Tem algum tipo de atividade educativa mesmo? Palestra, estudos? Muitas palestras. Normalmente acontecem as palestras em cima dos temas, né? Antes da gente fazer a exposição do Holocausto, teve para todos os coordenadores, né, uma reunião interna, ver como nós íamos proceder, porque como ela é internacional, está em 28 países, os coordenadores nacionais, depois passa para os coordenadores regionais, que é o nosso caso. No caso do Holocausto, que é o tema
da exposição, é um fato que se conhece a nível mundial e que foi muito mais divulgado em décadas anteriores, mas que as novas gerações já meio que se distanciaram, quer dizer, isso não está mais presente no inconsciente coletivo dos jovens. Como é que vocês veem esse distanciamento da nova geração de um fato que aconteceu relativamente recente, né, no século passado? Olha, é verdade, nós percebemos pela maioria dos visitantes que visitaram o Museu dos Autonomistas e têm visitado, nós percebemos um desconhecimento. Muitas pessoas nunca ouviram falar do Holocausto. E, infelizmente, nossos livros de história, eles omitem. Eles falam do nazismo, eles falam do fascismo, mas eles não dão detalhes, eles não mostram essas fotos que nós temos na exposição. E as pessoas desconhecem realmente o Holocausto. Já existe muita controvérsia também sobre o Holocausto, porque já existem versões de que não teria sido nas proporções que se propaga. Quer dizer, que essas fotos levantam-se inclusive a suspeita de que teriam sido forjadas. Como é que vocês veem essas interpretações? Esse também é um dos objetivos da nossa exposição fotográfica e desse projeto Educando para Recordar. Porque os nazistas existem hoje ainda, que são chamados neonazistas, né? Então, eles pregam que não ocorreu o Holocausto, mas nós não podemos negar. Nós temos são fatos, fotos, nós temos sobreviventes que são testemunho vivo de que o Holocausto ocorreu. E o objetivo dessa exposição fotográfica é educar a presente geração do perigo da discriminação, do ódio, da intolerância, para que não ocorra novamente. Porque, na verdade, ninguém pede para nascer judeu, ninguém pede para nascer negro, ninguém pede para nascer brasileiro, né? Você citou ainda há pouco que algumas outras minorias, além dos judeus, também teriam sido massacrados. Mas por que somente os judeus ganharam essa dimensão mundial em relação ao Holocausto? Existem alguns fundamentos, né? Existe um fundamento político, existe um fundamento religioso, trazido pelos historiadores. Um fundamento religioso é que os judeus seriam os culpados pela crucificação de Jesus Cristo, né? Isso despertou ódio, né? Mas não é só isso. Na verdade, esse sentimento de discriminação em relação aos judeus não existiu só na Alemanha, prevalecia em toda a Europa daquela época, e eles faziam uma graduação. Alemães grau 1 para raça superior, italianos grau 2 e assim por diante. Então, eles se julgavam superiores por um estereótipo físico traçado por eles mesmos. Por exemplo, a raça ariana pura tinha que ter pelo menos 1,70 m de altura, branco, loiros, de olhos azuis. Então, quem não estivesse dentro desse padrão, eles eram condenados ao extermínio. Há também um fenômeno muito interessante que está nesse contexto, é que os judeus hoje lideram em vários campos da ciência, da economia, são pessoas de destaque na sociedade e que isso acaba despertando um certo interesse por parte de outros grupos do mistério que há por trás disso, né? Como é que você contextualiza essa situação? Isso é verdade. Existe uma porcentagem bem alta de Prêmio Nobel da Paz que foram concedidos a judeus, né? Então, infelizmente não, felizmente, né, os judeus, eles são pessoas, são altamente intelectuais, são altamente evoluídos, né? E outras nações, outros povos não veem isso com bons olhos, é como se despertasse um certo ciúme, não é? Então, existe também esse sentimento de nacionalismo, se não for americano, se não for alemão, então tem que ser rejeitado. Na verdade, eles queriam que eles, né, pudessem estar em destaque. Da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, aqui no Acre, o que vocês podem trazer de informação, de reflexão para a nossa realidade? Acho que é um estado pequeno, as pessoas, a maioria se conhecem e muitas vezes há discordâncias até desnecessárias, né? A embaixada tem tentado introduzir uma cultura em todo sentido, da tolerância, de amor ao próximo, porque a gente sempre, nas palestras, a gente sempre diz, quem é filho de Deus? Todos querem ser, ninguém quer ser filho do outro, né? Mas para ser filho de Deus, ele deixou só 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Então, quando nós introduzimos a cultura de trazer que não aconteça com outra raça, se quisesse hoje eliminar qualquer outra etnia de um povo, porque o índio, ele, exemplificando, o índio não produz nada. Produz sim. Eles são os primeiros povos originários. Na verdade, eram os donos, né? Eram os donos. E os demais chegaram, tomaram o terreno, exterminaram os donos legítimos e estão aí até hoje. E a gente viu isso que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Exterminaram a nação indígena. Então hoje a gente luta, tenta introduzir, né, essa cultura de amor ao próximo, independente das suas opiniões. O doutor William Souto, ele, em todas as palestras que ele tem ministrado, em todo o mundo onde ele percorre, se você tiver curiosidade de for ver, sempre é a tolerância. A gente discutir as opiniões é uma coisa, e eu ter meu posicionamento e te respeitar o teu pensamento. Então esse respeito tem que ser mútuo. E aí a gente vive uma sociedade bem melhor. Uma pergunta, João, que eu acho que você é capaz de me responder. Por que tantas religiões e tantos problemas e tantos conflitos? Não deveria ser o inverso? Se tem tanta religião, é porque Deus está presente. Não, mas o que acontece? Se a gente for para dentro das Escrituras, o que vai dizer? Mas, Senhor, não fizemos em teu nome? Eu disse, não conheço. Apartai de mim. Agora usaram um nome sem ter a propriedade de conhecer as promessas para o tempo que está vivendo. Sempre foi assim. Deus sempre agiu em cima do seu programa divino e não do conhecimento humano. Deus, ele tem um programa. E esse programa vem se desenrolando, porque naquele tempo era o pergaminho, vem se desenrolando o pergaminho desse programa, né? As dispensações, né? Então toda essa questão, questão bíblica, né? É evidente que é uma teoria na qual você deposita a sua fé, mas avaliando o momento atual da humanidade, os problemas, os desafios, não dá para enxergar um futuro muito bom. Não, a saída é só para cima. Até a ciência já descobriu que, de primeiro, o avião sai de um ponto para outro. Mas para onde você vai? Se você for para a Europa, hoje está um perigo. Se você for para a Ásia, está um perigo. Se você for para a Oceania, está um perigo. Então, para onde você for, está um perigo. Então, para onde é que você tem que sair? Se eu vou para o profundo, lá está um perigo. Então, a saída é para cima e só tem uma fórmula de sair. Né? É pra quando cima. A gente deposita a fé nas promessas correspondentes ao tempo que estamos vivendo. Para a gente encerrar, gente, reforça aí o horário, o local da exposição e quem quiser aprofundar esse debate pode procurar também a embaixada, não é? Com certeza. Então, como é que faz para chegar na embaixada? Olha, a gente sempre diz que a nossa sede é no nosso coração. Agora, nós nos reunimos domingo pela manhã, na rua Valdomiro Lopes, 2538, bairro da Paz. Quando tem atividade que a gente vai fazer, que a gente só se reúne domingo pela manhã, no restante da semana é fazendo o que a gente aprendeu no domingo pela manhã. Botando em prática, muito bem. Botando em prática. E a exposição é no Memorial dos Autonomistas? Sim, a exposição começou no dia 27 de janeiro e vai até o dia 31, no horário das 8 às 21. E nós esperamos receber toda a população que está assistindo ao Gazeta Entrevista, para que nós possamos tomar o Holocausto apenas como modelo, um paradigma do maior genocídio da humanidade, né? E que nós possamos educar essa geração a respeito do perigo da intolerância, do racismo, do preconceito, para que evitar e impedir que ele ocorra novamente. O Gazeta Entrevista de hoje está terminando. Muito obrigado por sua audiência. Um forte abraço, um ótimo final de semana. A gente volta na terça-feira. Até lá.